Olá pessoal, meu nome é Isabela e eu estou aqui no Conto das Letras para a gente continuar o projeto da leitura do livro O Alienista do Machado de Assis. Para quem por acaso está pegando esse vídeo aqui primeiro e não assistiu os outros, por favor, tem uma playlist no canal que é escrito audiobook, né? Então iniciem pelo primeiro texto, porque eu estou fazendo a leitura por capítulos. Então os capítulos maiores eu divido em duas partes e os capítulos menores eu faço a leitura na íntegra. Então eu faço a leitura do capítulo, fiquem comigo no vídeo até o final, porque no final eu faço a explicação do capítulo, tá bom? Esse projeto nasceu pela vontade de fazer as pessoas verem que Machado de Assis não é um bicho de sete cabeças, certo? Então vamos lá. Continuando então, capítulo 5, o terror. Nós estamos na segunda parte do capítulo 5. O capítulo 5 ele era maior, então foi dividido em duas partes. Vamos lá. A Casa Verde é um cárcere privado, disse um médico em clínica. Nunca uma opinião chegou e graçou tão rapidamente. Cárcere privado, eis o que se repetia do norte a sul e do leste a oeste de Itaguaí. Há medo, é verdade, porque durante a semana se seguiu a captura do pobre Mateus. 20 e tantas pessoas, 2 ou 3 de consideração, foram recolhidas à Casa Verde. O alienista dizia que só eram admitidos os casos patológicos, mas pouca gente lhe dava crédito. Sucediam-se as versões populares: vingança, cobiça de dinheiro, castigo de Deus, monomania do próprio médico, plano secreto do Rio de Janeiro com o fim de destruir em Itaguaí qualquer germe da prosperidade que viesse a brotar, arvorecer, florir com desdouro e míngua daquela cidade. 1000 outras explicações que não explicavam nada. Tal era o produto diário da imaginação pública. Nisto chegou do Rio de Janeiro a esposa do alienista, a tia, a mulher do Crispim e toda a mais comitiva, ou quase toda, que algumas semanas antes partira de Itaguaí. O alienista foi recebê-la com o boticário, o padre Lopes, os vereadores e vários outros magistrados. O momento em que Dona Evarista pôs os olhos na pessoa do marido é considerado pelos cronistas do tempo como um dos mais sublimes da história moral dos homens, e isto pelo contraste das duas naturezas, ambas extremas, ambas egrégias. Dona Evarista soltou um grito, balbuciou uma palavra e atirou-se ao consorte de um gesto que não se pôde melhor definir do que comparando a uma mistura de onça e tola. Não assim o ilustre Bacamarte, frio como um diagnóstico, sem desengonçar por um instante a rigidez científica, estendeu os braços à dona, que caiu neles e desmaiou. Curto incidente, ao cabo de 2 minutos, Dona Evarista recebia os cumprimentos dos amigos e o préstito punha-se em marcha. Dona Evarista era esperança de Itaguaí. Contava-se com ela para minorar o flagelo da Casa Verde. Daí as aclamações públicas, a imensa gente que atulhava as ruas, as flâmulas, as flores e damascos às janelas. Com o braço apoiado no do padre Lopes, porque o eminente Bacamarte confiara a mulher ao vigário e acompanhava-os a passo meditativo, Dona Evarista voltava a cabeça a um lado e outro, curiosa, inquieta, petulante. O vigário indagava do Rio de Janeiro, que ele não vira desde o vice-reinado anterior, e Dona Evarista respondia entusiasmada que era a coisa mais bela que podia haver no mundo. O passeio público estava acabado, um paraíso, onde ela fora muitas vezes, e a Rua das Belas Noites, o chafariz das marrecas. Ah, o chafariz das marrecas! Eram mesmo marrecas feitas de metal e despejando água pela boca fora. O vigário dizia que sim, que o Rio de Janeiro devia estar agora muito mais bonito. Se já o era no outro tempo, não admira maior do que Itaguaí e de mais a mais sede do governo. Mas não se pode dizer que Itaguaí fosse feio, tinha belas casas, a casa do Mateus, a Casa Verde. A propósito de Casa Verde, disse o padre Lopes, escorregando habilmente para o assunto da ocasião, a senhora vem achá-la muito cheia de gente. Sim, é verdade, lá está o Mateus, o albardeiro. O albardeiro, está o Costa, a prima do Costa, o fulano e cicrano e tudo isso doido, ou quase doido.
obtemperou o padre. Mas então? O vigário derreou os cantos da boca, à maneira de quem não sabe nada ou não quer dizer tudo. Resposta vaga que se não pode repetir a outra pessoa por falta de texto. Dona Evarista achou realmente extraordinário que toda aquela gente ensandecesse. Um ou outro vá, mas todos? Entretanto, custava-lhe duvidar. O marido era um sábio. Não recolheria ninguém à Casa Verde sem prova evidente de loucura. Sem dúvida, ia apontando o vigário. 3 horas depois, cerca de 50 convivas sentavam-se em volta da mesa de Simão Bacamarte. Era o jantar de boas-vindas. Dona Evarista era o assunto obrigado dos brindes, discursos, versos de toda a casta, metáforas, amplificações, apólogos. Ela era a esposa do novo Hipócrates, a musa da ciência, anjo, divina, aurora, caridade, vida, consolação. Trazia nos olhos 2 estrelas, segundo a versão modesta de Crispim Soares, e 2 sóis no conceito de um vereador. O analista ouvia essas coisas um tanto enfastiado, mas sem visível impaciência, quando muito dizia ao ouvido da mulher que a retórica permitia tais arrojos sem significação. Dona Evarista fazia esforços para aderir a esta opinião do marido, mas ainda descontando 3/4 partes da louva-minhas, tinha muito com que enfurnar-lhe a alma. Um dos oradores, por exemplo, Martim Brito, rapaz de 25 anos, pinta-alegrete acabado, curtido de namoros e aventuras, declarou um discurso em que o nascimento de Dona Evarista era explicado pelo mais singular dos réplitos. Deus, disse ele, depois de dar o universo ao homem e à mulher, esse diamante e essa pérola da coroa divina, e o orador arrastava triunfante esta frase de uma ponta à outra da mesa. Deus quis vencer a Deus e criou Dona Evarista. Dona Evarista baixou os olhos com exemplar modéstia. 2 senhoras, achando a cortesanice excessiva e audaciosa, interrogaram os olhos do dono da casa e, na verdade, o gesto do alienista pareceu-lhes nublado de suspeitas, de ameaças e provavelmente de sangue. O atrevimento foi grande, pensaram as 2 damas, e uma e outra pediam a Deus que removesse qualquer episódio trágico ou que o adiasse ao menos para o dia seguinte. Sim, que o adiasse. Uma delas, a mais piedosa, chegou a admitir consigo mesma que Dona Evarista não merecia nenhuma desconfiança, tão longe estava de ser atraente ou bonita. Uma simples água morna. Verdade é que todos os gostos fossem iguais, o que seria do amarelo? Essa ideia fê-la tremer outra vez, embora menos porque o alienista sorria agora para o Martim Brito e, levantados todos, foi ter com ele e falou-lhe do discurso. Não lhe negou que era um improviso brilhante, cheio de rasgos magníficos. Seria dele mesmo a ideia relativa ao nascimento de Dona Evarista, ou tê-la-ia encontrado em algum autor que... Não, senhor. Era dele mesmo. Achou-a naquela ocasião e parecera-lhe adequada a um arrobo oratório. De resto, suas ideias eram antes arrojadas do que ternas ou jocosas. Dava para o épico. Uma vez, por exemplo, compôs uma ode à queda do Marquês de Pombal, onde dizia que o ministro era o dragão aspérrimo do nada, esmagado pelas garras vingadoras do todo, e assim outras, mais ou menos fora do comum. Gostava das ideias sublimes e raras, das imagens grandes e nobres. Pobre moço, pensou o alienista, e continuou consigo. Trata-se de um caso de lesão cerebral, fenômeno sem gravidade, mas digno de estudo. Dona Evarista ficou estupefada quando soube 3 dias depois que o Martim Brito fora alojado na Casa Verde. Um moço que tinha ideias tão bonitas. As 2 senhoras atribuíram o ato a ciúme do alienista. Não podia ser outra coisa, realmente a declaração do moço fora audaciosa demais. Ciúmes? Mas como explicar que logo em seguida foram recolhidos José Borges, do Couto Leme, pessoa estimável, o Chico das Cambraias, folgazão emérito, o escrivão Fabrício e ainda outros? O terror acentuou-se. Não se sabia já quem estava são, nem quem estava doido. As mulheres, quando os maridos saíam, mandavam acender uma lamparina a Nossa Senhora, e nem todos os maridos eram valorosos. Alguns não andavam fora sem 1 ou 2 capangas. Positivamente o terror. Quem podia, emigrava. Um dos fugitivos chegou a ser preso a 200 passos da vila. Era um rapaz de 30 anos, amável,
conversado, polido, tão polido que não cumprimentava alguém sem levar o chapéu ao chão. Na rua acontecia-lhe correr uma distância de 10 a 20 braças para ir apertar a mão de um homem grave ou uma senhora, às vezes a um menino, como acontecera ao filho do juiz de fora. Tinha a vocação das cortesias. De repente, devia às boas relações da sociedade, não só aos dotes pessoais que eram raros, como a nobre tenacidade com que nunca desanimava diante de 1, 2, 4, 6 recusas, caras feias, etc. O que acontecia era que, uma vez entrado numa casa, não a deixava mais, nem os da casa o deixavam a ele, tão gracioso era o Gil Bernardes. Pois o Gil Bernardes, apesar de se saber estimado, teve medo quando lhe disseram um dia que o alienista o trazia de olho. Na madrugada seguinte fugiu da vila, mas foi logo apanhado e conduzido à Casa Verde. Devemos acabar com isso. Não pode continuar. Abaixo a tirania, déspota, violento, Golias. Não eram gritos na rua, eram suspiros em casa, mas não tardava a hora dos gritos. O terror crescia, avizinhava-se a rebelião. A ideia de uma petição ao governo para que o Simão Bacamarte fosse capturado e deportado andou por algumas cabeças antes que o barbeiro Porfírio o expendesse na loja, com grandes gestos de indignação. Note-se, e essa é uma das laudas mais puras dessa sombria história, note-se que o Porfírio, desde que a Casa Verde começava a povoar-se tão extraordinariamente, viu crescerem-lhe os lucros pela aplicação assídua dos sanguessugas que dali lhe pediam, mas o interesse particular, dizia ele, deve ceder ao interesse público. E acrescentava, é preciso derrubar o tirano. Note-se mais que ele soltou um grito justamente no dia em que Simão Bacamarte fizera recolher à Casa Verde um homem que trazia com ele uma demanda, o coelho. Não me dirão em que é que o coelho é doido, bradou o Porfírio. E ninguém lhe respondia. Todos repetiam que era um homem perfeitamente ajuizado. A mesma demanda que ele trazia com o barbeiro acerca de uns chãos da vila. Era filha da obscuridade de um alvará e não da cobiça ao ódio. Um excelente caráter, o coelho. Os únicos desafeiçoados que tinha eram alguns sujeitos que, dizendo-se taciturnos ou alegrando andar com pressa, mal o viam de longe, dobravam as esquinas, entravam nas lojas, etc. Na verdade, ele amava a boa palestra, a palestra comprida. Gostava a sorvos largos e assim é que nunca estava só, preferindo os que sabiam dizer 2 palavras, mas não desdenhando os outros. O padre Lopes, que cultivava o Dante e era inimigo do coelho, nunca o via desligar-se de uma pessoa que não declarasse e emendasse esse trecho. La boca solevo dal ferro pasto que il secatore. Não sei se é assim que ele é. Mas uns sabiam do ódio do padre e outros pensavam que isso era uma oração em latim. E acabou o capítulo 5. Bem, nesse capítulo 5, o terror, na primeira parte, na verdade, eu já fiz o resuminho, né? Ali cita alguns casos, conta em detalhes alguns casos que levaram o Simão Bacamarte a colocar essas pessoas dentro da Casa Verde, internar essas pessoas. E aqui, nessa segunda parte, a Dona Evarista, que tinha já ficado fora por bastante tempo, ela tinha ido visitar o Rio de Janeiro, e numa viagem, ela retornou, e todos ali, então, começaram a achar que a Dona Evarista seria a salvação, porque ela iria interceder pelo povo, né, de Itaguaí. Mas, enfim, não adiantou muita coisa, porque o Simão Bacamarte continuou pegando todo mundo, né, que ele achava que era doido e colocando na Casa Verde. Ele fazia a análise dele e internava a pessoa na Casa Verde, mas os outros não acreditavam que aquela pessoa era louca de verdade. Acreditavam, na verdade, que o Simão Bacamarte estava cometendo injustiças. Só que as pessoas da comunidade estavam começando a se revoltar contra o Simão Bacamarte, porque elas estavam ficando com medo, alguns até tentaram fugir, né? Conta aqui nesse trecho, uma das pessoas que tentou fugir, o Gil Bernardes, é esse o nome, Gil Bernardes, né? E é isso mesmo, Gil Bernardes, ele tentou fugir
e foi pego durante essa fuga. Então as pessoas estavam fugindo da cidade, estavam com muito medo e estavam começando a se rebelar. E assim termina o capítulo 5. Depois a gente volta com o capítulo 6. Tá joia? O alienista. Tchau, tchau, gente. Até mais. Curtam e se inscrevam. Beijo.